O diálogo entre jesuítas e maçons. A controvérsia é sobre dois mitos igualmente falsos, vividos na época com grande intensidade. O maçônico que acreditava que os jesuítas haviam se infiltrado na maçonaria para manipulá-la em favor do pretendente inglês Jacobo. E os jesuítas, especialmente entre os jesuítas expulsos na Itália, que após a Revolução Francesa configuraram um mito dos maçons, identificados com os jacobinos e os iluminados da Baviera, cujo único objetivo era atacar a religião, governos e monarquias. Nenhum dos dois mitos da plutadora tem um menor valor histórico. A controvérsia se alarga e complica no século XIX, com o ressurgimento do anticlericalismo secular, maçônico e de livre pensamento dos países latinos, especialmente dirigidos contra o jesuitismo, no qual as críticas anti-jesuíta e jesuíta-maçônica desempenharam um papel especial. Neste último caso, o Civiltà Católica serve como ponto de referência. Anticlericalismo com 3 episódios significativos: a mistura de Taxil, a questão romana e o Conselho Antimônico de Trento. Na longa controvérsia entre maçons e jesuítas, que com tanta virulência anti-jesuíta se dirige ao ex-padre e maçom Segismundo Peirdex, jesuítas e maçons, Barcelona, 1932, observa-se que o confronto dialético ocorre não entre a maçonaria e a Companhia de Jesus, mas entre a maçonaria e o jesuitismo, com toda a carga pejorativa do termo, em obras que variam da serenidade de Joseph Gabriel Flinders, Frei Maurereum de Jesuitismos. Einheit Betrachtung Leipzig, 1891, e A. Paris, La Franc-Maçonnerie et le Jésuitisme Paris, 1879, a exaltação anti-jesuíta do ex-padre e maçom Matias User do Torrente, dois ideais opostos. Jesuitismo e Maçonaria e Valência, 1932. No entanto, o século XX testemunhou uma mudança de atitude, especialmente desde o Vaticano II, já Ferrer Benimeli, Maçonaria após o Concílio Barcelona, 1968. O diálogo estabelecido por maçons qualificados e alguns jesuítas da Itália, França, Bélgica, Espanha, Brasil, Canadá, Alemanha, Estados Unidos, especialmente preocupado com o problema, levou a um melhor conhecimento e entendimento mútuo, com o objetivo de tentar esclarecer e resolver um problema secular. Embora no nível institucional nenhuma mudança notável tenha sido experimentada, houve níveis mais particulares na tentativa de alcançar análises mais serenas e desapaixonadas, com base em um conhecimento melhor e mais profundo da história. Assim, deve-se mencionar, entre outros, Hermann J. Gruber, um dos primeiros a desvendar os truques de Taxil, Paladismus Roman, de Léo Taxil, Romano der Die Entulungen, Dr. Batailles, Marjotas Valgan de Uberfrei Maurerei Satanismus, Belelstedt Kritische, Berlim, 1897-1898, que mais tarde propiciaria em Aachen em uma reunião, 1928, de católicos com autoridades maçônicas, que foi o ponto de partida para futuras tentativas de abordagem e entendimento entre setores da Igreja Católica e da maçonaria. Na França desde 1934, Joseph Berthelot, através da revista Études e sua amizade com o maçom e historiador Albert Lantoine, que a seu pedido escreveu seu famoso Lettre au Souverain Pontife, Paris, 1937, defendeu uma abordagem fruto da qual eles eram suas obras La Franc-Maçonnerie e a Igreja Católica. Perspectivas de Pacificação, Paris, 1947. Les Francs-Maçons. Souvenirs du Amitié, Paris, 1952. Outro jesuíta, Victor Dillard, estabeleceu contato em Vichy, durante a ocupação nazista, com vários maçons. Entre eles, Le Mans, Yves Marsaldon e o Conde de Foy, os 3 membros do Conselho Supremo da França do antigo e aceito rito escocês. No nível da amizade mais sincera, organizaram um grupo de libre-penseurs 7 libre-croyants, como o chamavam em intimidade como uma expressão não desprovida de bom humor. Seu propósito tendia a reunir todos os homens de boa vontade. Dillard assistia regularmente a esses colóquios, aos quais não faltavam numerosos maçons e simpatizantes.
Mas em 1943, a Gestapo denunciou Lehmann, que era judeu, e foi deportado para Dachau. 15 dias depois, Dillard seguiu o mesmo caminho. Os dois morreram na câmara de gás. A abordagem iniciada terminou no ecumenismo do crematório, de acordo com a expressão bem-sucedida de Marcel Bon, "Le ecumenisme vu par la franc-maçon de tradition, Paris, 1964". A herança de Berthelot foi coletada na Bélgica pelo padre Michel de Erx, Frei Maurerey, de Grossum-Bicante. E in Versus Insisting de Wurdigung, Frankfurt, Hamburgo, 1968. E em Paris, o padre Michel Riquet e sua controversa conferência no Volney de Laval Lodge, 1961, ou seus contatos frequentes com membros seniores da maçonaria francesa, ou seu livro Les Francs-Maçons, Paris, 1968. Talvez inspirado por Lantoni, outro maçom ex-jesuíta, Toto Nagy, dirigiu da Argentina uma carta aberta à sua santidade Paulo VI, em seu livro Jesuítas e Maçons, Buenos Aires, 1963. Esta carta alude expressamente ao desejo de abordar a Igreja por certos setores da maçonaria. Quanto à Itália, a mudança seria experimentada precisamente dentro de La Civiltà Católica, que havia esbanjado seus ataques contra a maçonaria durante o século XIX. Somente 1852 a 1903 publicaram um total de 70 artigos. Desde 1957, o especialista de La Civiltà encarregado de escrever sobre a maçonaria era Giovanni Caprilli, que tem cerca de 20 obras como Maçonaria e Religião, La Maçonaria de Fronte à la Persona em Mensagem de Jesus, documento documentado de entrada em maçonaria, porque a China condena a maçonaria e os certificados de apologistas recentes, etc., todos eles de forte caráter antimaçônico e que mereciam a resposta de Lúcio Lupin, Respondo a Jesuiti, Roma, 1959. Posteriormente, antes da atitude de abertura do Vaticano II, Caprilli começou uma série de artigos como uma abordagem louvável, pois se ele pertencia ao campo da antimaçonaria, tornou-se um dos defensores mais importantes da abordagem da Igreja Maçonaria. Nesse sentido, Chiesa e Maçonaria Augin, 1971, se destacam. Ancorais Chiesa e Maçonaria, 1971. Chiesa, Maçonaria Estampa Italiano, 1971. Maçonaria e Igreja Católica. Sfogliando Alcune Pubblicazioni, 1973. Cattolici e Maçonaria. Unisce Portante di Sciarazione Sullas Comunica, 1974. A recente de Sciarazione sulla Appartenenza alla Maçonaria, 1981, publicada em La Civiltà. Contatos em que outros jesuítas também participaram, como Francesco Magri e Pietro Tasci Venturi, que colecionam em detalhes exposito em A Reconciliação entre a China e a Maçonaria. Crônica de Alcune Avenimetina de Incontri, Ravenna, 1979. Também da Universidade Gregoriana, a atitude esclarecedora de Jean Beyer, reitor da Faculdade de Direito Canônico, Reflexion sur une excommunication, Paris, 1970. No Brasil, o protagonista do diálogo com os maçons foi o jesuíta Valério Alberton, a cujas muitas entrevistas e conferências em lojas, devemos acrescentar vários trabalhos e relatórios publicados em várias revistas eclesiásticas e maçônicas em seu país, bem como seu livro, O Conceito de Deus na Maçonaria, Porto Alegre, 1982, e adaptação e tradução do livro de Ferrer Benimeli e Caprilli Maçonaria e Chiesa Católica, Roma, 1982. Em outros países, como Estados Unidos, Canadá, Espanha, Alemanha, etc., alguns jesuítas em nível pessoal, da universidade, da pesquisa histórica ou de sua ação pastoral direta, também foram peças importantes em uma recente pesquisa de entendimento e aproximação mútua entre duas instituições que tradicionalmente eram consideradas não apenas antagônicas, mas incompatíveis e inimigos ferozes.